o nosso livreto Cada Dia de Natal, ele tem 31 mensagens para cada dia de dezembro. Eles já chegaram, então nós não vamos guardar conosco para fazer entrega só em dezembro. Se você foi convidado, está aqui hoje e não recebeu ainda, e se você é membro da igreja e não recebeu ainda, também ali atrás tem o irmão Peterson, está depois com bastante livretinho desse para entregar para cada um. Se os que nós temos aí não forem suficientes, aguarde um pouquinho, porque nós temos mais ali. Então, no final do culto, não esqueça de levar o seu livretinho de Natal. Nós costumamos, no culto, fazer um tempo de ofertas, de dízimos e ofertas. Se você quer participar conosco também na obra concreta, pode. Esse é um momento especial em que pode fazer isso. Nós queremos agora convidar o coral para que esteja aqui à frente e estaremos cantando, glorificando a Deus com cânticos.
Quero convidar as crianças a que estejam aqui à frente. E nós temos um momento especial, que as crianças têm um culto, não é que é um culto pequeno, mas é um culto na altura do entendimento da criança. Então, que as crianças venham aqui à frente, vamos orar e vamos liberá-las com a sua professora. Nós pensamos hoje no livro de Abacuque. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, tenha a liberdade. Nós vamos fazer aqui algumas leituras neste livro de Abacuque e fazendo algumas meditações em algumas palavras aí. Mas, Abacuque, não vou dar o texto completo, porque eu vou fazendo algumas leituras e fazendo assim uma exposição do que o texto nos diz e que fala ao nosso coração. O profeta Abacuque dialoga com Deus, ele fala com Deus. Olha, uma das coisas difíceis na vida do cristão que tem interesse na vivência do povo, é que o cristão tem um interesse de que não apenas ele seja o salvo, mas ele quer outras pessoas, porque quando a gente entende a bênção da salvação, a gente não quer apenas para a gente quer para a família da gente, quer para o vizinho da gente, quer a salvação para a sociedade toda, mas isso é o sentimento de quem recebe Jesus Cristo como Salvador. Quem não recebeu ainda, não tem esse sentimento. Então, o profeta Abacuque chora a apostasia, o abandono que o povo tinha feito a Deus. Deus misericordioso, abençoa, oferece alimentação, oferece vestimento, oferece saúde, e o povo desvia de Deus. Então, Abacuque chora esse abandono do povo a Deus. Então, eu e você podemos chorar também quando nós vemos pessoas por aí sem interesse da graça divina. Mas Abacuque entende que os caminhos de Deus são eternos. E quando a gente passa a entender que os caminhos de Deus são eternos, a gente não deixa de trabalhar no caminho de Deus, mas vai ter um pouquinho mais de tranquilidade no coração, porque quando nós fazemos o nosso serviço na causa de Deus, a nossa necessidade, o nosso dever é esse, trabalhar na causa. Entretanto, o resultado final vem da obra do Espírito Santo na vida das pessoas a quem ele quer salvar. Então, Abacuque, no capítulo 2, do versículo 6, a última expressão é: os caminhos de Deus são eternos. E ele declara, no final do seu livro, que o justo viverá pela fé. Então, o profeta Abacuque viveu na mesma época dos profetas Naum e Sofonias, dois dos profetas menores. Então, Abacuque, Sofonias e Naum, três dos profetas menores que viveram na mesma época. E foi nesse tempo, 612 anos antes de Cristo, que os babilônios
derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. Então, Abacuque está olhando o povo de Deus, talvez assim, fracassado na fé, e olhando aqueles que tinham o ódio ao povo de Deus, vindo como alguém que percorre a terra. Então, nesse tempo, esse povo estava para perseguir, para acabar, para aniquilar o povo de Deus. E o profeta Abacuque percebe isso, ele vê isso e ele chora, ele se angustia. E quando o profeta vê o perigo que é iminente, que o povo de Deus está pronto, prestes a ser sucumbido por aqueles inimigos, por aqueles adversários, ele começa a entender que Deus parece que esqueceu do povo, parece que Deus não vai agir, só que ele tem uma resposta, que Deus vai castigar o povo que perseguia o povo de Deus, aquele povo lá que viesse perseguir, levantar a espada contra o povo de Deus, que ia receber de Deus a mesma sentença, não ia ficar impune, ia ser castigado por ir se levantar contra o povo de Deus. Então, Deus, com esse encorajamento, ele encoraja o profeta a ter paciência nas providências divinas. Sabe que muitas vezes a gente perde a paciência com as promessas, que a gente quer que Deus haja imediatamente, igual nós fazemos. Muitas vezes a gente perde a paciência, perde a esperança de deixar que Deus haja no tempo certo. Então, por isso, Abacuque fala assim: os caminhos de Deus são eternos. E Deus vai, nessa palavra, a Abacuque, deixar muito claro que o tempo dos adversários de Deus ia chegar e eles iam pagar, iam ser punidos pelo que fizeram contra o povo de Deus. Então, não é uma boa ideia se levantar contra o povo de Deus. Não é uma boa ideia. Muito melhor estar junto com o povo de Deus do que fora do povo de Deus e atrapalhando os seus projetos. E nesse livro ele vai dizer que os maus serão castigados e aqueles que são fiéis, Deus vai fazer um renovo, vai vivenciar, vão fazer que eles vivenciem a graça de uma maneira saborosa. E o livro termina com uma oração em forma de salmo. Então, Abacuque louva a grandeza de Deus no seu tempo, e ele mostra que Deus vai fazer, vai agir no tempo de Deus, e aí ele levanta equilibrado: o justo viverá pela fé. Então, quando o justo fica vivendo pela fé, não é que ele desanime do serviço, ele está trabalhando dia e noite, mas com fé, com esperança, que Deus vai agir no tempo certo, porque os caminhos de Deus são eternos. Abacuque estabelece um conteúdo no seu livro, e ele tem uma proposição e uma mensagem. Do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5, é o diálogo de Abacuque com Deus. E como é interessante isso, dialogar com Deus. Você já dialogou com Deus? Coisa maravilhosa. Então, Abacuque queixa-se, nesse primeiro tempo, ele se queixa da injustiça. E muitas vezes a gente fica preocupado com isso aí mesmo, com a injustiça que está diante de nós, a gente não pode fazer nada. Mas Deus tem uma resposta no capítulo 1 ainda, dos versículos 5 a 11, que Judá será castigado, o povo seria castigado. Por que o povo seria castigado? Porque abandonou a Deus. Nos versículos 12 a 17, então tem a intercessão de Abacuque. Ele, como profeta, ele vai fazer esse momento de exercer não apenas a função profética, mas ele vai exercer a função sacerdotal, orar. E depois, nos versículo capítulo 2, de 1 a 5, tem a resposta de Deus, e a resposta de Deus é
o castigo virá. Mas o justo viverá pela fé. Capítulo 2, de 1 a 5, tem essa conotação aí. E na sequência, capítulo 2, de 6 a 20, tem os 5 ais sobre os caldeus. Ou seja, vocês podem prejudicar o povo de Deus, mas vocês vão receber uma recompensa punitiva. Então, não é bom prejudicar o povo de Deus. E no capítulo 3, versículo 1 a 19, tem a oração de Abacuque. Aí o seu coração já está mais calmo e ele é capaz de fazer uma oração como aquela, ainda que a figueira não floresça. Isso significa que no começo ele estava muito angustiado, no começo do livro, ele tem uma reflexão que o justo viverá pela fé, e ele agora vai esperar em Deus de uma maneira confiante. Então, Abacuque começa o questionamento das providências divinas, mas termina declarando que o justo viverá pela fé. E é pensando assim que nós vamos trabalhar um pouquinho esse livro de Abacuque. Primeiro capítulo, de 1 a 4, nós temos aí a grande preocupação do profeta. Gente, eu e você, como profetas de Deus, como servos de Deus, como trabalhadores na causa de Deus, temos também que ter a grande preocupação com os nossos irmãos que estão ali fora, com aqueles que estão caídos, com aqueles que ainda não enxergaram a graça divina. Então, assim como Abacuque teve preocupação com o povo que estava em risco, nós também precisamos ter essa preocupação com outras pessoas que estão em risco. Veja aí, lendo Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. E já começa com sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus revela, olha, o povo vai sofrer. E ele, então, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Então, o profeta está vendo muita coisa errada no povo de Israel. Você já viu alguma coisa errada no meio do povo de Deus? Mas o profeta, o que ele fez? Ele orou. E quando nós encontramos assim uma situação como errada, é diferente, fora do padrão divino, fora do padrão da graça, nós precisamos também orar assim como esse profeta orou. Mas no versículo 4, ele dá as razões porque tanta coisa errada estava acontecendo, tanto erro, tanta desconformidade com os caminhos de Deus. E no versículo 4 do primeiro capítulo, ele vai dizer qual o motivo que estava acontecendo tanto erro. E ele diz, por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então não havia justiça. Você já talvez tenha percebido alguns casos de justiça por aí, que você está enxergando o correto, mas por causa de alguma arbitrariedade, por algum interesse humano de quem julga, o julgamento é completamente errado, virado, torcido, vai para o outro lado, e o que você pode fazer muitas vezes é só chorar. Chorar. Você está enxergando o resultado errado de um julgamento, mas você não pode, muitas vezes não consegue fazer nada, mas consegue chorar. E Abacuque está dizendo, o povo está sofrendo, o povo está sendo perseguido, mas porque a lei se afrouxou, e então não há mais uma justiça. Mas continua o profeta, versículos 5 a 7,
E ele faz aí uma intercessão e tem uma resposta. Então Deus revela a punição aos apóstatas e aos desobedientes. Primeiro a punição vem, depois vem o povo de Deus sofre. É interessante a gente observar que o povo de Deus sofre por causa do erro do povo de Deus. Quando o povo de Deus erra, Deus vai apresentar a sua punição. Mas quem afrouxou a lei, quem fez a injustiça, quem formalizou uma questão brutal contra o povo de Deus, também sofre. E essa é a ideia aqui em Abacuque. Veja só, capítulo 1, de 5 a 7. Vede entre as ações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Então, uma obra que a gente não crê quando foi contada. O grande benefício que Deus faz para o seu povo e a grande punição que faz para aquele que quer impedir o andamento da glória de Deus na vida do coração de quem o serve. Versículo 6, capítulo 1. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então, o que eu posso entender aqui é que quando o povo de Deus erra, Deus faz que o povo de Deus que erra seja punido. Então a gente precisa de lutar contra o pecado. Quando nós começamos o culto, nós começamos aqui lutando contra o pecado, lutando contra as artimanhas de Satanás, lutando para que Deus aceitasse o culto que oferecemos. Mas no capítulo 1 ainda, os versículos 12 a 14, Deus é santo. E a santidade de Deus não adere, não cola aos maus procedimentos humanos, procedimentos adorativos incorretos e a apostasia, que é o abandono os decretos divinos. Então, Deus não aceita adoração que não seja centrada nele. Veja aí, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo pusestes aquele povo, tu, ó rocha, os fundaste para servir de disciplina. Então, Abacuque está entendendo que essa punição para o povo de Deus era uma disciplina. E no versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Deus pode contemplar só aquilo que é bom, maravilhoso. Deus tem interesse, Deus tem sabor, satisfação em olhar para você e a sua santificação e fazer a mesma expressão que ele fez para Jó. Observasse meu servo Jó como é justo. Então, quando Deus estiver olhando para nós e falando para o diabo, olha, observa a congregação Nova Lima como é justo. Você pode dar glória a Deus nesse momento, quando Deus oferecer para você que está aqui hoje um elogio, porque você serve a Deus. E Deus vai fazer esse elogio, não às vezes para nós, para a gente não ficar envaidecido, mas para as outras pessoas que às vezes nos perseguem. Porque o cristão, ele, muito embora ele tenha a liberdade de cultuar, mas tem gente que persegue o cristão. Eu vou contar uma experiência, não vou falar nome, então não tem problema. Certa vez, uma família
um pouco numerosa, um membro da família se converteu. E a alegria da conversão, você sabe como é, né? Quem já se converteu aqui, quem é convertido a Deus, aquele momento da conversão é muito alegre, agradável, satisfatório. Então você já só pode saber que você saiu das trevas e entrou na luz, e isso é um clarão que Deus oferece, o Espírito Santo oferece para a pessoa que se converte, que ele não quer mais aquele tempo antigo, ele quer o tempo novo. Domingo passado, nós falamos no renovo, cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, de conhecimento, Isaías 11. Mas, então, esse nosso amigo se converteu, e aí começou a confusão na casa. Não uma confusão, mas a depreciação daquele membro da família, porque tinha se convertido. Então, eles diziam, esse aí não é mais dos nossos. Ele não toma mais a cervejinha que nós tomamos, não faz mais isso que nós fazemos, não faz mais... Gente, a conversão, às vezes, leva o indivíduo a ser visto com olho de depreciadores até da família, quanto mais, às vezes, pessoas de fora. Eu vou contar uma experiência minha também. Quando eu caçava, eu não caço mais, fica na paz. Quando eu não tinha essa noção, gente, que arrependimento. Mas eu falei assim para os meus amigos, não vou caçar mais porque entendo que o domingo não é dia de eu ir nos meus lazeres. O domingo é o meu dia de cultuar. Eu não vou mais caçar com vocês. Eles mudaram o dia para o sábado. Você viu? Quando a gente tem uma proposta, um desafio sério, quando a gente é esclarecido, porque muitas vezes a gente não é esclarecido. A gente faz as coisas não por falta de conhecimento, por falta de um esclarecimento, por falta de uma renovação. Mas quando a gente entende verdadeiramente a causa grandiosa do Senhor, a gente muda de posição. E quando eu mudei de posição, os meus amigos também mudaram, para eles não perderem o companheiro de atrapalhação dos bichos. Que coisa triste. Versículo 13, tu és o Deus tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui, Abacuque está olhando as pessoas e falando, esses indivíduos são perversos. Vamos usar a nossa linguagem? Usar a nossa linguagem não é atropelar o texto bíblico, é facilitar o nosso entendimento. Vamos pensar aqui o Abacuque pensando, Deus, por que você não mata logo essa gente? Esse é o pensamento de Abacuque aqui. Ele está reclamando que Deus está tolerando essas pessoas perversas. Então, por isso eu usei essa nossa linguagem para facilitar aqui. Usa perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, às vezes, a gente tem condições também de falar assim, ou a presunção de falar assim, nós somos mais justos do que o outro. E Abacuque estava nessa situação, nesse dilema, mas era um dilema saudável, porque era um dilema pensando na felicidade do povo de Deus, do povo que serve a Deus, e pensando por que o povo que serve a Deus tem que ser perseguido. No versículo 14, porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. Mas aí nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 1 a 3, e esses versos nos mostram a oração, a resposta da oração, a missão e as recomendações divinas. Oração,
resposta da oração, a missão e as recomendações divinas. E aí diz, no versículo 1, pôr-me-ei na minha torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Então esse tem que ser o nosso objetivo também, colocar-se numa torre de vigia. E nós temos aqui na nossa agenda uma noite aí, que a gente vai fazer um tempo de oração, já está marcado ali, dei uma olhadinha, as agendas das sociedades aí, internas, e organizei ali, e nós vamos ter um tempo de oração aqui, uma semana de oração, com temas diferentes, porque nós precisamos fazer isso, a torre de vigia, nós precisamos estar diante de Deus, orando pela igreja e pela vizinhança e pelas pessoas que ainda não tiveram entendimento da salvação. Versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Olha aqui uma resposta de oração. Abacuque, escreve, para quem possa ler, que até quem passa correndo. Meus irmãos, segundo domingo de dezembro, nós já estamos aí organizando um dia especial, porque é o dia da Bíblia, e nós não podemos ficar apenas aqui dentro, nós vamos fazer uma carreata na vizinhança aí, para as pessoas saberem que tem a igreja onde a pessoa pode buscar a graça, buscar o entendimento, buscar a salvação, buscar segurança para a sua vida, saúde para a sua depressão. As pessoas precisam saber aonde buscar essas grandezas de Deus, porque as pessoas muitas vezes não conhecem. Mas quando a gente fazemos a exposição da graça divina disponível para as pessoas que querem, as pessoas às vezes têm vontade de fazer. E nós vamos fazer uma faixa bem grande, dia da Bíblia, eu não sei ainda os termos direito, nós estamos estudando, mas nós vamos fazer, obedecer esse profeta aqui. Escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então tem que ser letra grande, porque para passar correndo e ler, precisa ter letra grande. E nós temos o projeto aí, já separamos a semana, está escrito já na agenda de evangelização. Versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir em determinado tempo. Abacuque, você fica na paz aí, você já está fazendo o seu serviço de oração, então deixa que o resto é comigo, o atendimento é comigo. Mas, versículo 3 aí, na continuação, vou começar outra vez para dar melhor entendimento da mensagem completa. Porque a visão ainda está para se cumprir em determinado tempo, mas se apressa para o fim e não falhará. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Se tardar é para você, Abacuque, mas para mim não tarda. Se você espera, se não for no seu tempo, no meu tempo vai acontecer. Então, essa oração é: pôr-me-ei em torre de vigília. Você já está na torre de vigia, orando? Resposta: Deus disse, escreve, grava. E não oculte os desígnios de Deus. Deus falou com você? Fala com outra pessoa, não oculta. Deus avisa as suas exigências também. E tem a missão é escreve. E a recomendação divina é: espera com certeza, isso acontecerá. Mas a gente vai para o versículo 6 a 16.
E aí nós encontramos 5 ais contra o povo que perseguia a Deus. Então, versículo 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai, aquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se encarrega de penhores. Usurpar é motivo de punição. Usurpar as pessoas, tirar, judiar das pessoas para tirar o benefício para você. Apoderar-se do alheio, quem faz isso, Abacuque está dizendo aqui, nesse ai, primeiro ai, que é motivo de punição. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas ações, todos os mais povos despojarão a ti. Ou seja, as nações inimigas que vieram e maltrataram o povo de Israel, elas sofrerão. Versículo 9, é o segundo ai. Você sabe o que é ai? É uma cutucada boa e você dá um grito bem forte. Então, o segundo ai, o segundo sofrimento que o povo rebelde, aliás, o povo torturador ia sofrer. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, e a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecastes contra a tua alma. Você tirou dos povos? Ai de você! Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. O castigo divino virá. Ai daquele que ajunta à sua casa bens mal adquiridos. Não vai escapar. Chegará o tempo em que Deus ouvirá e vai mandar a sua punição. Não terá condições de devolver. Às vezes a pessoa, nós já vimos aqui a moça falar sobre a história de Zaqueu. Zaqueu teve a condição de falar assim, eu quero devolver. Mas esse ai aqui de Abacuque, dizendo das pessoas, os caldeus ali e os babilônios que estavam prejudicando o povo de Deus, eles não teriam condições de devolver o clamor das pedras à parede. E se tiver algum arrependimento, vai ser arrependimento tardio, onde não vai ter mais condições de ser liberado o perdão. E o terceiro ai, está no versículo 12. Ai do que edifica a cidade com sangue. O que é edificar a cidade com sangue? É você escravizar o indivíduo, escravizar, e até que ele não aguenta mais e morre na escravidão do serviço. E ele continua, pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas a glória de Deus é para aqueles que ficaram, que já sofreram e que sobressaíram, e Deus, a glória de Deus vai se encher, a terra vai se encher, e eu creio nessa glória de Deus aqui conosco, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa igreja, enchendo o nosso desejo de melhorar o nosso serviço no reino. Trabalho escravo que muitos perderam a vida, pode saber que ali tinha um mandado político que não era conveniente e não aceito por Deus. E o versículo 13, não venha o Senhor dos exércitos, que as nações labutam para o fogo, e os povos se fatigam em vão. O povo sem Deus pode prosperar. Essa é a ideia. Mas
seu auge, sua altura passa. Depois ele fala assim: edifica a cidade com sangue, trabalho escravo que muitos perdiam a vida para perpetuar a sua ostentação. E o povo babilônio caiu nisso. No ano 539, eles desapareceram porque houve nação mais forte que sucumbiu. E o quarto ai é o ai daquele que dá de beber o seu companheiro misturado à bebida, o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui são ações inconvenientes. Oferecer bebida para tirar a noção do indivíduo e usurpar da sua falta de noção em favor de si próprio. A bebida torce a sensatez, muda o jeito de pensar, muda o jeito de falar, muda o jeito de agir e pode provocar até libido inseguro. É possível provocar no indivíduo gracejo, o cara fica todo alegre, feliz da vida, e aí as pessoas riem dele, viram um palhaço sem ser palhaço. Às vezes esse indivíduo cheio da bebida, ele torna-se nojento e inconveniente, torna-se uma imbecilidade, é capaz de assinar um documento que lhe prejudica. Então, ai daquele que oferece bebida para lhe contemplar as vergonhas, contemplar a falta de noção. Versículo 16: será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez e tomarás o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória. Quando se faz um atropelamento a outras sem causa, quando se faz um atropelamento a outro sem causa, com esta causa, Deus vem e dá a punição. É a retribuição daquilo que fez. E versículo 17, que aproveita o ídolo, visto que seu artífice esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, porque o artífice confia na obra fazendo ídolos mudos. Então aí tem a satisfação humana daquele que trabalha na madeira fazendo, ele gosta, ele é artista, ele é o artista. Mas aquele que adora essa obra também tem a culpa, porque está atendendo obras de mentiras, adoração inválida, desnutrida da graça divina. O artista confia a sua obra, ele faz, ele gosta de fazer. Eu sei que tem gente que gosta de desenhar, mas tem aquele outro que vai adorar esse desenho. E o quinto ai, daquele que continua fazendo a obra na madeira, versículo 18. Então, apesar da perversão adorativa, Deus está no seu santo templo, para aqueles que o adoram. E assim chegamos ao capítulo 3, e ele é uma oração que vislumbra o triunfo da obra de Deus. Aí Abacuque já tem uma noção diferente, e ele roga a Deus o avivamento, que Deus esteja avivando a sua obra, mas ele entende que os caminhos de Deus são eternos e faz essa proclamação: os caminhos de Deus são eternos. E finaliza com aquela linda declaração de fé em Deus, que está no versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés andarem firmes e nos lugares altos. Então, Deus faz a gente
olhando aquilo que às vezes a gente chora por causa da apostasia, da falta de fé que outros têm. E quando a gente chora, e quando a gente ora, Deus nos dá a paz. E aqui então Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar servindo a Deus, porque Ele vai me colocar os meus pés em lugares altos. Então nós vimos isso aí em Abacuque. E é um texto de fé. E como é um texto de fé, nós vamos cantar o hino 93, assim finalizando o culto que oferecemos a Deus com o hino 93. Coloquemos em pé, por favor. Firmeza na fé, hino 93, na Novo Cântico. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abre o rastro temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor Deus, e a nossa fé firmada em Ti, isso nos fortalece. E agora, ó Deus, te pedimos que o Teu amor eterno, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com o Teu povo aqui, com o Teu povo espalhado em toda a face da terra. Amém. Deus abençoe a todos.